Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do podcast BIMvest, podcast que trata do universo de BIM e inovação. Quem gostar desse tipo de conteúdo, considere se inscrever, curtir e compartilhar com seus amigos. Hoje eu estou aqui com o engenheiro civil Cícero Salaverry, que vai conversar comigo a respeito de coordenação de modelos. Muito obrigado, Cícero, por ter aceitado o convite. Muito obrigado, Rogério. Prazer estar com vocês aqui. Amigo, começando, eu gostaria só que você fizesse um pequeno apanhado da tua experiência na nossa área, na área da construção civil. Rogério, eu sou engenheiro civil, sou formação em 2009 aqui no Rio Grande do Sul, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mas sou filho de construtor, então sempre gostei de obra. Minha paixão, na verdade, foi sempre obra, e comecei desde o início de estágios em obra, depois formado em obra, sempre obras residenciais ou comerciais, mas convencionais em Porto Alegre, grandes construtoras, e foi aí o despertar e o desejo para ir para o setor de projetos, porque na obra, como engenheiro civil, eu tinha alguns problemas de receber alguns projetos que eu não gostava, alguns detalhes que a gente tinha que ajustar em obra, e eu nunca tinha uma retroalimentação com o setor de projetos. Então, começou uma indignação ali, 2013, 2014, recebi alguns modelos BIM, onde a gente desligava uma parede, desligava o prédio todo. Então, comecei a estudar BIM nessa época e entendi que não seria o futuro isso, né? Então, como conhecedor, como já uma certa experiência em obra e esse desejo de ir para projetos, eu resolvi criar minha primeira empresa junto com o Amandio, o arquiteto. É um cara excelente, que a gente criou a Projeta BIM, nossa primeira empresa, para fazer, inicialmente lá, 2014, 15, transcrição de CAD para BIM, mas era o início, né, Rogério? Era o que a gente tinha, poucos projetistas fazendo realmente projetos 100% em BIM. Que ano era isso? 2014, 15, lá em Porto Alegre. Pronto. Então a gente começou fazendo essa transcrição, pegar projetistas que já tinham um know-how muito grande em projetos em CAD, e a gente fazia essa transcrição para o BIM e já compatibilizava e já entregava quantitativos para os nossos clientes. Então, a gente ganhou um mercado muito grande em 2016, 2017, porque fomos um dos pioneiros no Brasil fazendo esse tipo de trabalho e entregando com alguns detalhes bem interessantes. Por eu ter essa experiência lá no canteiro de obras, a gente detalhava muito o modelo. Então, como a gente estava transcrevendo e tinha um certo tempo para fazer isso, a gente detalhava algumas coisas que seriam importantes para o engenheiro de obra, e o Amandio, que era meu sócio, como um olhar de arquiteto, realmente fazia alguns detalhes bem específicos, bem legais. Então, a gente foi ganhando mercado ao longo aí de 5 anos, de 2015 mais ou menos a 2020. Só que dentro da própria Projeta BIM, a gente criou a ConstruFlow, que era a plataforma para a gente apresentar os nossos erros que a gente encontrava nos modelos para os nossos clientes. E aí que surgiu a ConstruFlow. Depois de 2020, a gente transformou ela numa spin-off, uma empresa separada da Projeta BIM, e cá estou até 2000, hoje, de 3 anos já com a ConstruFlow. É uma plataforma especializada em gestão de erros, de issues, e muito voltada para tanto projetos em CAD quanto projeto BIM, mas muito voltada para dados. Assim, analisar dados, e o que era meu sonho lá no início, lá em 2012, 2013, diminuir os erros que chegam na obra, né? A gente conseguir antecipar essa série de erros já na etapa de projeto e conseguir discutir de uma maneira mais clara. Esse é um pouquinho do meu história. Perfeito. Isso é importante quando a gente tem esse skin in the game, né? Quando você fez o produto fruto de uma dor que você mesmo sentia, né? Isso. Então, isso tende a ser muito mais eficiente do que alguma coisa que é distante da tua realidade, né? Que isso você passou, você estava lá todo o tempo sofrendo aquilo, e que é uma dor de muita gente, por se dizer, e Sim. que acaba na elaboração de um produto que venha a sanar essa dor. A Projeta BIM ainda existe? Existe, o Amandio está liderando a equipe lá. A gente foi, em determinado ponto, a gente foi comprado pela Simon, que é um grande grupo um escritório de projetos estruturas, mas estava formando, na época, um grupo comprando outras startups. Então, nós fomos a primeira, foi aquele princípio de negociação e começar a gostar disso também, né? De faz uma empresa, vende uma parte, ganha o know-how dessa outra empresa.
E foi aí que a gente começou a entrar nesse mundo também de startup e de gostar dessa parte de tecnologia e criar empresas. Em 2016, a gente começou em 2015 e meio de 2016 a gente já tinha vendido uma parte da empresa para cima engenharia. Ah, legal. O Flávio Augusto que disse que o destino de uma boa empresa é ser vendida. Então vocês estão no caminho certo. Criamos a primeira, vendemos, e agora também com a Costiflow fizemos uma rodada de investimento bem legal com a Vedacity. Então temos um investidor também. Legal, show de bola. Falando agora especificamente do nosso conteúdo, a gente começar a comentar sobre a questão da coordenação de modelos, que, claro, acaba tocando no assunto da gestão de issues, né, gestão de problemas. Como é que tu poderia conceituar para a gente, de uma forma bem rápida, o que viria a ser isto? Rogério, a gestão de issues, ela é uma etapa muito importante no projeto, porque envolvendo, vamos para o mundo ideal do BIM, né? Quando a gente começa um projeto, começam as disciplinas separadas. Então, a gente tem a disciplina de arquitetura iniciando, mesmo em CAD ou BIM, tem a disciplina de arquitetura, tem a disciplina de estrutura, depois começam as instalações. E mesmo a gente conseguindo reunir esse grupo lá no início, esse grupo discutindo, mesmo que conceitualmente as outras disciplinas, mas a arquitetura já formatando o seu empreendimento, a gente começa a ter muitos problemas. E esses problemas são justamente porque as pessoas estão projetando em ambientes diferentes. Eu estou no meu escritório, a estrutura está em outro escritório, e começam a surgir divergências. Por isso que a gente chama de apontamentos e não de erros. Não necessariamente são erros, são dúvidas. Eu estou projetando de uma maneira e tem outra pessoa projetando de outra maneira, outra disciplina. Então, literalmente, a gente está fazendo o empreendimento, cada um na sua casa, cada um no seu escritório. Então, quando junta tudo isso, a gente chama de gestão de issues ou gestão de apontamentos. Então, é a maneira da gente unir todos esses modelos ou unir todos esses projetos em CAD, a gente sobrepor isso e começar a encontrar esses apontamentos ou esses erros ou essas divergências que acontecem em determinados pontos. Então, para dar exemplos assim mais claros, então eu estou descendo com uma tubulação no shaft, mas chegar em determinado ponto eu não tenho para onde ir com essa tubulação. A gente ainda não tinha combinado propriamente dito, quando tem o período de o pavimento de transição, normalmente térreo ou algum subsolo, quando essa tubulação está indo na horizontal para uma saída de esgoto, essa tubulação vai passar, que altura ela pode passar, que altura do forro eu posso ter. Então são essas diversas discussões que acontecem nesse ambiente inicial e que com o BIM ela se torna muito importante. E eu acho que vale ressaltar um pouquinho, Rogério, a gente ouve muito em Clash. O Clash é uma parte, né? Trazendo para os dados da Costiflow, que hoje a gente tem quase 300 mil apontamentos mapeados dentro da plataforma, o Clash hoje representa entre 15% e 20%. O que é o Clash? O Clash é aquela tubulação batendo numa viga. É realmente colisões e erros de colisões entre disciplinas. Então a gente tem um mundo aí pela frente, tem mais de 80% dos outros problemas que aí sim é a ausência de informação. Então eu não tinha ainda uma informação e eu acabei colocando um objeto ali sem saber exatamente qual era o objeto que eu precisava colocar e eu coloquei. Então tem um mundo muito legal e por isso que a Costiflow a gente chama de apontamento e a gente consegue discutir esses apontamentos de uma forma mais abrangente e não se limitando ao Clash, né? Muitas vezes a gente ouve, né, Rogério, que rodei meu Clash, encontrei 2.000 erros. Sim, mas isso é uma parte. Temos muito mais coisas para serem buscadas, serem discutidas, que eu acho que é o papel essencial do engenheiro, do arquiteto, discutir essas partes técnicas. Sim, eu concordo contigo. A gente fixa muito o olhar para o Clash Detection e além de esquecer isso que você está dizendo, que é outra parte que diz respeito a essa dinâmica do processo de projeto, a gente também poderia ter mais atenção a um outro conceito que é o Clash Avoidance, que trata de prevenir para que não haja clash. Porque muitas das vezes o cara fala que identificou 2.000 clashes até com um pouco de alegria, sabe? Nossa, achei 2.000 clashes, como se isso fosse vantagem para alguém. Não é vantagem para ninguém, amigo. O ideal era que não tivesse, ou que pelo menos tivesse pouco, né? E o conceito de Clash Avoidance vai no sentido de criar pré-requisitos
para que seja evitado ao máximo o aparecimento de clashes, né? E aí, só que isso realmente não impacta muito na questão da necessidade de se ter uma ferramenta como essa de gestão de issues, etc., porque realmente muito do que se usa não está necessariamente ligado a Clash. Tá muito mais ligado, eu diria, à comunicação, né? Porque pode não ser um erro, mas pode ser uma solicitação minha. Dizer assim, olha, troca isso daqui. Isso não é um erro, eu resolvi mudar, né? Eu, contratante, por algum motivo, eu resolvi mudar. E aí eu posso usar o mesmo canal de comunicação, né? As ferramentas usadas para gestão de issue, para fazer um inquiry desse, uma solicitação, seja... Acontece bastante, acontece bastante. A gente estava numa discussão no Sinoscom esses dias e eu questionei, dentro da estatística da ConstruFlow, quase 40% dos erros são encontrados no projeto executivo. Ou seja, quando a gente está lá detalhando realmente, contrário ao que a gente ouve na teoria, que não vinha, a gente traz as informações antes. Lembra o gráfico de McLaren lá? Primeiro, no CAD, a gente primeiro desenha e depois discute tecnicamente. No BIM, não. A teoria era para vir antes da discussão, ou a informação UI realmente do BIM vir antes. Mas a gente está empurrando exatamente como a gente fazia em CAD, empurrando as definições para o projeto executivo. E por que isso acontece? Porque era o que eu estava discutindo no Sinoscom, o que as construtoras alegam, que o produto acaba mudando, o produto acaba evoluindo. Então, uma construtora lançou um novo empreendimento muito próximo e tem que mudar. Mudou alguma característica, veio a pandemia, mudou alguma questão no bairro, então tem que mudar o produto. Só que isso acontece. E muitas vezes a gente trata isso como erro, né, Rogério? Erro de projeto, mas foi uma mudança. Então a gente tem que assumir que é uma mudança. E dentro da plataforma é muito legal porque desde o início a gente bloqueou categorias. Hoje a gente tem 9 categorias que são obrigatórias a preencher e lá no início o pessoal não gostava. Hoje, quando ele olha as estatísticas e consegue resolver os seus problemas antecipadamente baseado nas estatísticas, eles gostam. Então a gente tem uma categoria sugestão de mudança. Faz parte do produto, mas a gente tem que assumir que faz parte do produto. E isso não é um erro, é um apontamento. Eu defini como construtora que a gente vai mudar, mudou uma parte da legislação. Acontece muito em regiões metropolitanas. Antes não tinha gás encanado, agora tem gás encanado. Bom, mudou o produto. Eu tinha vários tubos de gás num ambiente confinado, grande. Agora, não preciso daquele ambiente porque a minha tubulação de gás encanado está passando à frente. Eu vou deixar de mudar meu produto porque, não, vão acontecer erros lá no projeto, vou ter que mexer em projeto? Não, eu já vou adaptar. Então, são esses tipos de mudanças que acontecem e que é muito importante a gente categorizar e ter isso bem estruturado, justamente para não acontecer isso, né? Agora, tirei a minha tubulação de gás, transformei ele em gás encanado, rodei um clash e tem vários clashes, e aí eu adoto ele como clash. Não, é porque agora eu não tenho mais esse espaço, agora o arquiteto colocou uma vaga onde era o espaço para o gás, isso gerou um clash com a estrutura, gerou um clash. Não é clash, é mudança de produto, é otimização de produto. Então a gente tem que ir lá na origem, por que aquela peça foi mexida no modelo, para a gente realmente ter uma retroalimentação e lições aprendidas, para a gente ter estatísticas bem legais para o futuro. Legal. Isso trouxeste aí dois dados muito interessantes. O primeiro da quantidade de clash, de cerca de 15% a 20% só de clash, e outro de 40% referente à fase de executivo ainda. Que mais de dados tem interessante que vocês puderam coletar ao longo desses anos? A gente tem dentro da nossa plataforma usuários ilimitados e a gente controla o uso dos usuários. Então, assim, tem coisas muito interessantes de critérios de engajamento, então a gente consegue ver critérios de engajamento. Eu consigo ver um dado que eu acho muito importante, a média de duração de um apontamento dentro da plataforma por etapa de projeto e por categoria. Então, estou com ele aberto aqui. 105 dias leva, em média, para se resolver um problema dentro da plataforma. A gente está falando de 3 meses. E aí, Rogério, é muito interessante quando a gente traz essa média justamente para as etapas de projeto,
eu tenho aqui, projeto executivo leva em torno de 95 dias em média para se resolver um apontamento. A gente está falando de 3 meses. Se eu já estou com o projeto na etapa de executivo, eu ainda levo 3 meses para resolver, em média, esses erros na plataforma. Ou seja, a gente vai começar a obra com esses apontamentos em aberto. E isso é um problema gigantesco. Vai mesmo, isso é muito interessante. A gente fez um trabalho lá na Zigurati, né? O professor Heron Santos, até a dissertação dele de mestrado, tratou da utilização do mapeamento de fluxo de valor. E ele testou a utilização do mapeamento de fluxo de valor com alguns escritórios. E um dos escritórios foi uma aluna nossa da Zigurati que fez. O mapeamento de fluxo de valor consegue ver o teu fluxo de trabalho pela ótica não só do sequenciamento, como a gente já costuma fazer nos sistemas de gerenciamento de projeto, etc., mas também dos momentos de pausa, do tempo desperdiçado, sabe? E ao olhar esse ponto, esse escritório de projeto conseguiu diminuir o desenvolvimento de um projeto deles, que normalmente durava 2 anos, para 8 meses. Uma diferença sim. Pronto, exatamente. Fazendo a real gestão desses momentos de pausa, de espera, de ajuste de um erro, por exemplo, de uma solicitação de uma mudança, seja o que for, era um momento desperdiçado, um tempo desperdiçado, que eles puderam trabalhar em cima desses problemas, ou dessa perda de tempo, né? E com isso diminuiu muito o tempo de desenvolvimento do projeto. Gostaria de ver esse estudo. Eu gosto demais desse assunto, porque durante muitos anos eu também fui coordenador de projetos. Então, na Projetavim eu atuava como coordenador e como gestor do escritório eu acompanhava muito as coordenações também. E uma coisa que me incomodava, que é muito pontual, mas é muito emblemático, pelo que tu falou agora, é a questão do elevador. No Brasil, se atrasa muito a entrega, a compra do elevador e a definição do elevador da construtora, porque toda vez que se define compra, tem que começar a pagar. Então a construtora prefere empurrar a definição e isso acarreta numa diminuição de fluxo de caixa, de disposição de fluxo de caixa inicial. Legal. Alguém já mapeou quanto tempo a gente fica parado ou quanto retrabalho gera isso? Parece a mesma coisa mudar de empresa, mas tem diferença em fundo de poço, profundidade do poço, tem diferença em tamanho de abertura de porta, tem diferença em vigas lá em cima, que muda completamente o cálculo da estrutura na parte superior. Então é exatamente isso. Quanto tempo a gente trabalha mais, quanto tempo a gente fica parado esperando essa definição por uma exposição de caixa menor da construtora. Eu não estou dizendo que é errado, estou dizendo que a gente precisa estudar para ver qual é o melhor. Aparentemente, para a construtora, parece melhor expor o dinheiro depois. Mas daqui a pouco se gasta mais tempo e dinheiro fazendo essas modificações lá, mais perto do projeto executivo. Então, é justamente isso. Eu acho muito interessante esse tema, que a gente tem várias coisas que acontecem assim, que a gente empurra a definição, pensando, não, daqui a pouco eu vou aguardar e vai ser melhor tomar essa decisão com mais dados, porque daí eu me torno mais confiante nessa minha resposta, mas nem sempre acontece isso. Então, achei bem interessante esse estudo mesmo. É legal que hoje a gente tem uma vantagem, uma mais-valia muito grande de poder tomar decisões com mais dados em mãos. Muitas dessas definições que a gente tomava, de atrasa isso, chama logo fulano e tal, era muito da intuição de que aquilo era a melhor solução, né? Porque eu atraso o pagamento, porque o melhor dia para contratar é em agosto, porque não sei o quê. A gente começava a criar uma série de rotinas, né? Baseada em alguns aspectos de sucesso, vamos dizer assim. Deu certo uma vez, 2, pronto. Aí aquilo rapidamente se torna um padrão e aquilo é repetido várias vezes dentro da empresa. E que muitas das vezes foi um falso positivo, porque você fez apenas com uma intuição de que realmente, deu certo aqui, vamos repetir. Mas agora, com dados, né, como esse que tu trouxeste a respeito da plataforma, de já trazer tanto o tempo de espera,
tantos por cento em relação a isso, tantos por cento em relação àquilo, nós temos condição de rever essas rotinas, esses processos, para realmente tomar uma decisão com base em dados, né? E não só no achismo. Foi um dos motivos que a gente trabalhou desde o início com usuários ilimitados, Rogério. Eu fico pensando, né, esses dados desse estudo, como a gente analisa pessoas, se muitas vezes a gente entra num software e esse software tem uma licença para o escritório todo. Quem está trabalhando naquele momento? Eu não estou dizendo que é ilegal, né? A pessoa está trabalhando ali, comprou uma licença, tudo bem, cada um está usando em determinado momento. Mas como eu vou reconhecer quem que está trabalhando, quanto tempo ele ficou logado, o que ele fez dentro da plataforma? Então a gente prezou isso desde o início na ConstruFlow, justamente para a gente poder acompanhar essas pessoas, ver quanto tempo elas trabalham dentro da plataforma, que tipo de apontamento elas mais trabalham. Então eu sei qual pessoa dentro da construtora ela resolve maior número de apontamentos. Então isso é muito legal fazer esse estudo justamente, porque daí eu tenho critérios maiores e dados maiores. E a gente até estava conversando outra vez em relação à inteligência artificial, que eu acho muito legal. Ela está aí, está um furacão na nossa frente. Só que como a inteligência vai ser inteligente na ConstruFlow se a gente não tem esses levantamentos de dados, se a gente não, a cada apontamento ou a cada erro de projeto, a gente não classifica, ou a gente classifica ele erroneamente, né? Como a gente estava falando, transforma tudo em clash. Como é que ela vai entender o que é clash, o que é mudança de projeto? Então, esses pequenos detalhes de levantamento e de controle de banco de dados vão fazer muita diferença na hora da gente ter uma inteligência que vai analisar tudo isso que tu chamou de achismo ou de feeling, né, de tempos atrás que a gente usou muito e ainda continua usando, né? Perfeito. Eu acho que é uma vantagem absurda que a gente está na mão agora, né? A gente tem, há pouco tempo atrás a gente não tinha isso. A gente passou a ter dados mais estruturados, agora com o advento de BIM, e agora mais recentemente IA, né? A inteligência artificial nos ajudando ainda mais nesse processo, o que vai não só, assim, tendo uma visão um pouco mais alargada da coisa, não só trazer mais eficiência para tudo isso, mas dar uma condição mais humana aos processos, eu acho. Sabe? No sentido de a gente poder olhar isso com uma profundidade maior, e aquilo que era um troço chato, repetitivo de fazer, alguém vai fazer, esse alguém vai ser a IA, né? De ficar fazendo para a gente algumas funções que de repente não era nem para a gente estar fazendo. Tem uma filósofa que eu acho muito legal as ponderações dela sobre o assunto, Lúcia Helena, salvo engano, e ela diz que se alguém se sente incomodado pelas inteligências artificiais, achando que ela vai roubar o seu trabalho, né? Seu ponto de trabalho, provavelmente essa pessoa é que estava tirando o lugar do trabalho da IA, porque não era para ela estar fazendo aquilo ali, para uma máquina estar fazendo. Muito bom, muito bom. No sentido de que a gente tem características enquanto humanos que está muito longe de uma máquina ter, por mais evoluída que seja uma inteligência artificial hoje. Mas está muito longe. A gente consegue olhar para esses dados, ter a IA como uma grande aliado, vamos dizer assim, né, para nos ajudar a avaliar isso tudo de uma forma rápida, objetiva e tal, mas na cadeira vai estar a pessoa que define as coisas, vai estar a pessoa que dá o rumo certo para a coisa, que aí sim, ele pode até ter um bom feeling, que ajudado com dados, ele dê o rumo certo para as situações. Você não acha? Certo, concordo e gosto, me sinto feliz por estar nesse momento com a inteligência artificial, porque a gente pensou por um período de transição de CAD para BIM, onde muita gente, muito engenheiro e arquiteto com um altíssimo conhecimento foi descartado no mercado porque não se adaptou à tecnologia. Ele não foi rápido o suficiente e não tinha habilidade para se adaptar à tecnologia. A gente viu isso demais, né? Em questão de 2, 3 anos, grandes escritórios de projetos acabando diminuindo o seu poder de trabalhar porque não se adaptaram e não foram rápidos à tecnologia. Muito por descrédulo do fundador, do engenheiro arquiteto principal, mas beleza, pode ter sido um erro estratégico, mas a gente não poderia ter descartado
essa inteligência da engenharia da arquitetura tão facilmente assim. E eu vi também uma frase bem interessante sobre a inteligência, que é a primeira tecnologia que vai fazer com que pessoas mais velhas se adaptem primeiro. Isso é muito bom. Por que elas vão se adaptar primeiro? Porque é uma tecnologia muito fácil de ser utilizada, então provavelmente vai ser quase tudo estilo ChatGPT, onde eu vou fazer pergunta por áudio ou por texto, só que eu preciso saber ao que perguntar. Se eu não souber o que perguntar, a inteligência vai ficar ali me esperando eu fazer algo, tomar alguma ação. Então, Rogério, a gente vai conseguir resgatar pessoas que foram descartadas, se tornaram obsoletas tecnologicamente no mercado, mas com um riquíssimo conhecimento em engenharia e arquitetura, vão poder voltar para o mercado fazendo as perguntas perfeitas, ideais para a inteligência, e aí voltar para o mercado lá por cima, voltando, olha aqui, ó, vocês me descartaram, agora eu voltei aqui com um super banco de dados, com uma super inteligência, e eu sei o que perguntar, e eu sei o que interpretar da resposta dela. Eu acho fantástico isso, porque me dava dó, assim, de ver muita gente muito boa descartada do mercado. Concordo inteiramente contigo. Uma coisa que é fundamental para isso é ter repertório. E esses caras têm repertório, né? Então ele vai poder fazer a pergunta certa, saber analisar depois o conteúdo, que é uma outra etapa também da coisa, porque às vezes a máquina cospe algumas coisas que eventualmente podem não fazer sentido para alguns, e para o inexperiente vai fazer menos sentido ainda. Ele vai adotar aquilo como uma verdade, e aquele cara que tem experiência vai olhar para aquilo, não, peraí, não é bem assim, isso aqui é assim, assim, assado, ajusta, roda de novo, rodou, pronto, a gente tem a resposta certa, né? Então isso é fundamental. Eu acabei de postar, não tem 2 horas, postei uma frase que era assim: para as máquinas, as respostas, para o humano, as perguntas. Então, e é exatamente o que você acabou de comentar. E é muito legal, porque uma resposta igual pode ser genérica para mim e pode ser muito detalhada para ti. Isso é muito legal. Depende do meu conhecimento, para eu ler aquela frase e falar, nossa, que coisa boa essa resposta. E tu falar, não, ainda não me satisfaz. Vou puxar mais informação. Então, uma pessoa sem conhecimento achou espetacular aquela resposta, uma pessoa com muito conhecimento acha, tá, mas agora eu vou dissecar, vou ver mais até onde vai. Isso é espetacular porque traz algo muito cuidado na engenharia como um todo há muitos anos, que era o know-how, né? Não, o conhecimento está em mim e eu passo a hora que eu quero e dependendo do preço que me pagarem. Hoje, eu tenho condições de buscar esse know-how, mas sim, eu preciso ter um certo conhecimento para puxar e buscar cada vez mais conhecimento para mim mesmo. Então, eu acho espetacular isso. Perfeito. Tu consegues ver, assim, fazendo um exercício de futurismo, de como tudo isso vai poder contribuir para reduzir também a questão de problemas durante a fase de projeto? Porque a gente está falando aqui de uma IA muito específica que tem a ver com linguagem natural, onde a pessoa vai poder dialogar. Vocês têm até um vídeo muito legal que fala disso, né, em comunhão com outro colega, e que vocês podem, a partir da linguagem natural, fazer operações com o modelo. Tira a área de tal, me mostra só as paredes do térreo, e você vai dialogando ali com o modelo e ele vai respondendo. Ali é uma interação onde eu vou fazendo inquiries, eu vou fazendo perguntas para a máquina e ela vai, então, operando ali. Mas tu vês que isso pode também trazer respostas mais do ponto de vista do desenvolvimento de projetos? Eu confio bastante nisso, porque por trás aí tem uma análise da computacional e da inteligência muito grande do que tu mesmo estava falando ali de evitar problemas. Se a gente tem uma série histórica gigantesca de projetos dizendo que no hall de entrada boa parte das tubulações fazem a transição, qual é a melhor posição para ter uma tubulação de esgoto, uma tubulação de água fria, uma tubulação de água quente? Por que eu já não faço esse avoid, esse espaço, dizendo, olha, hidráulico, se tu mantiver esse espaço aqui, nesse canto, não vai ter clash nenhum. E o teu limite é o teto e mais 40 centímetros, que é o forro de gesso. A inteligência,
pode trazer as melhores condições para aquele espaço e as melhores condições dependendo de código de obras, de leis municipais, tem uma série de detalhes que tem que ser imputado informações. Então, eu confio muito nisso, assim, o design generativo, ele veio muito para ajudar a arquitetura. A gente viu poucas soluções aparecendo realmente com design generativo, que já é uma inteligência por trás, fazendo tubulações ou fazendo outras estruturas. Eu vejo agora com a linguagem natural, aí sim a gente tendo condições de, num futurismo, e eu acho para mim muito próximo, a gente conseguir identificar quais são os melhores pontos. Eu tenho um exemplo aqui, se eu puder compartilhar. Aqui é exatamente o que eu coloco em algumas das minhas palestras, a questão hoje das complexidades das nossas obras. Desse lado esquerdo aqui, eu tenho 2 banheiros que fazem parte de um apartamento de 100 metros quadrados. E desse lado direito, eu tenho um banheiro que faz parte de um apartamento de 300 metros quadrados. Quando a gente analisa esses banheiros, no primeiro banheiro de um apartamento de 100 metros quadrados, eu tenho pia, vaso, chuveiro. Mas quando eu vou olhar para essa complexidade, que a gente diz, nossa, nossas obras estão muito mais complexas, eu entro num apartamento de 300 metros quadrados, eu tenho pia, vaso, chuveiro. Eu tenho exatamente o mesmo banheiro. E para quem está ouvindo, pensa agora se na sua casa não tem uma sequência de porta, pia, vaso, chuveiro, ou em algum apartamento que a gente entrou, na maioria dos apartamentos que a gente entrou, eles são pia, vaso, chuveiro. E aí eu trago a sequência aqui, que eu acho muito interessante, que é em modelagem, em projeto em BIM, e dá para ver claramente que a gente tem uma pia, depois a gente vai ter um vaso, vai ter um chuveiro, a gente consegue tomar essa decisão de botar uma tomada a 30 centímetros de altura. Por quê? Se esse banheiro se repete há 40 anos, a gente tem em todos os apartamentos, quase 100% dos nossos apartamentos a gente tem, por que a gente consegue colocar uma tomada a 30 centímetros de altura? Será que uma inteligência faria isso? Numa série histórica gigantesca, ela cometeria esse erro? Ah, não, porque eu padronizei todas as minhas tomadas a 30 centímetros. Não, ela vai olhar que não, o banheiro não tem padronização de tomada a 30 centímetros. Então, eu entendo que o futuro próximo é justamente isso, Rogério. Numa série histórica gigantesca, nem precisa ser tão grande, se a gente isolar um apartamento, a gente vai ver que o banheiro, que o dormitório, e eu volto aqui para o dormitório, e a gente tem um dormitório no apartamento aqui de 300 metros quadrados, onde eu tenho uma porta, e contrária à porta, eu tenho uma janela. Vocês não estão vendo aqui, mas eu tenho uma janela e contrária, eu tenho uma porta. Então, esse dormitório de um apartamento de 300 metros quadrados, ele é igual a um dormitório de um apartamento de 40, de 50, de 100, de 300. Então, a gente complica a coisa. Essa série histórica pode ver que um dormitório, ele precisa uma espera de ar-condicionado, ele precisa uma espera de TV. Qual a altura da espera de TV da construtora? É 1,10 m, é 2 não sei. Mas existe uma série histórica que quando a janela está contrária à porta, tem uma outra solução para colocar cama. Então, isso sim, eu acredito, não é tirar o trabalho do arquiteto, não é tirar o trabalho do engenheiro, mas é facilitar a padronização para a gente pensar em outras coisas. Os nossos térreos realmente estão mais complexos. Hoje tem piscina, quadra de beach tênis, piscina de raia, tem uma série de coisas que acontecem, desníveis, pavimentos maiores, lugares difíceis de serem construídos. Então, a gente precisa ter tempo para pensar. Como é que a gente vai pensar na industrialização se a gente não industrializa nem o projeto? Como é que nós vamos pensar na industrialização da obra se a gente não industrializa o projeto? Então, essa é uma das minhas críticas e é aí que eu entendo que a inteligência vai entrar de uma maneira muito grande. E nesse terceiro exemplo aqui, e aí eu brinco que é um banheiro um pouquinho mais complexo, porque é pia, não é pia, vaso, chuveiro, é pia, vaso, chuveiro. As pessoas ficaram durante 70 dias dentro da plataforma discutindo a posição do ralo. Que a Tigre ri da gente, mas a Tigre faz há 30 anos o mesmo ralo. A gente faz há 30 anos um banheiro pia, vaso, chuveiro. E em 2023 a gente ficou 70 dias discutindo qual a melhor posição de um ralo dentro de um chuveiro.
E isso é muito engraçado, né, Rogério? Porque as pessoas que vão ouvir, certamente, elas, em algum momento, elas discutiram a posição de um ralo e sempre tem uma ideia diferente. Sempre tem alguém vindo. Não, mas olha só, eu vim da outra construtora e a gente não colocava na lateral direita, a gente colocava aqui por causa do caimento, para não sei o quê. Então sempre tem alguém com uma ideia diferente. Só que para a inteligência a gente precisa dar os parâmetros e deixar ela tomar a decisão. Qual é a melhor... Eu vou escrever 20 parâmetros para o ralo ficar naquela posição. Tu vai escrever 20, o outro vai escrever 20 e a inteligência vai definir, ou a construtora define seu padrão e envia esse dado para a inteligência dizendo, simplesmente coloca naquela posição o ralo. Então é isso que eu entendo desse futurismo, que espero que seja breve, mas tem que passar por essa mudança de pensamento nosso, que sim, a gente tem que aceitar nessas padronização e industrialização do projeto também. Cícero, tu levantaste aí umas 50 bolas para cortar, que dá uns 3 podcasts. Porque eu te fiz essa pergunta, porque na minha tese de doutorado é sobre sistemas gerativos. E a gente discute justamente assim, até onde vai esse sistema, onde está a posição do projetista, cadê quem toma a decisão, é o sistema ou é o projetista? O sistema ajuda o projetista, não há, tá dentro do nosso rol de discussão essas coisas, né? E uma coisa que eu acredito muito é nesse sistema, seja com inteligência ou sem, mas sistemas gerativos de uma forma geral, como um grande copiloto. É o Jarvis do Homem de Ferro, sabe? Aquele cara onde que eu coloco uma coisa lá e ele diz assim, pra que tu botou aí? Tu não sabe que é do outro lado? Já tá há 50 anos fazendo esse negócio desse lado, pra que tu vai botar ali? Sabe? De ir me ajudando a tomar algumas decisões, a me lembrar sobre coisas que eventualmente eu não estou lembrando. E como tu bem pontuaste, tem muita coisa, gente, que é repetitivo, não tem porquê a gente ficar horas e horas pensando naquilo. Deixa, mesmo que tu queira mudar, vamos dizer assim, não quero, eu sou revoltado, eu quero mudar. Ok, tu pode mudar, mas tu já tens um pré-lançamento do que é o padrão. E aí eu entro de novo, eu disse que foi várias bolas que tu levantou. O termo padrão assusta muita gente, tá? Somente do lado de cá, do lado da arquitetura, assusta muita gente. Porque muitas das vezes o padrão é muito ligado a fazer coisas iguais, né? E que, na verdade, não precisa ser isso, né? Padrão não... Criatividade, né? Exato. Por aí, alguns leem como uma possibilidade de tirar a criatividade das coisas. Mas não necessariamente padrão tem a ver com repetição. São 2 conceitos distintos. Agora, existe um conceito que é muito interessante, chama-se Mass Customization, ou a customização da produção em série. Então, no momento que você tem uma produção em série, vamos dizer assim, um conjunto de casas, né, de um condomínio e tudo mais, existe um conceito que olha para isso e diz, eu tenho como customizar cada um desses imóveis, mantendo aspectos da produção em série. E aí você se debruça sobre quais são, e de novo os dados são essenciais para isso, quais são os principais pontos que precisam ser mantidos como uma repetição em um processo de industrialização e quais aqueles que têm menos impacto. Os que têm menos impacto eu flexibilizo para que seja customizado, percebe? Perfeito. E aí você consegue não só ter uma flexibilidade para atender uma gama maior de pessoas, como também não dar as costas à industrialização completamente, né? No livro do Walter Longo, que diz que é o fim da Idade Média, o começo da Idade Mídia, ele fala da produção da publicidade sendo mais direcionada ao indivíduo e não mais às massas. Por isso que o trocadilho que ele faz, né, o fim da Idade Média, que era tudo medido pela média das pessoas, né? Você fazia uma divulgação para todo mundo, porque a média gostava daquilo, e agora não, a divulgação é para você. A divulgação é para o Cícero, é para o Rogério, é bem mais direcionada a coisa, né? Por isso que cai logo direto no teu Instagram, cai logo direto nas tuas redes sociais. Ao passo que quando eu posso trazer isso para a arquitetura, agora com todo esse ferramental, por exemplo, também da inteligência artificial, eu tenho possibilidades de fazer a construção também para o Cícero. Eu não preciso fazer 50 casas iguais, percebe? Eu posso fazer
elas seguindo um certo padrão de industrialização, sem que necessariamente não sejam iguais. E isso eu acho fantástico, assim como também uma próxima atuação que a gente já vai ver aí no mercado. Sensacional, eu acho, Rogério, o paradoxo de hoje é ser escalável e personalizado ao mesmo tempo. Exato. É o que todo mundo busca, né? Não, eu quero escalar para o mundo todo, mas eu quero falar exatamente com cada pessoa e atender cada pessoa individualmente. Muito difícil, mas eu acredito, eu concordo contigo, assim, eu acredito. Fiz meu apartamento há pouco tempo, menos de 1 ano, e passei um trabalhão, fazer todo o interior do jeito que eu queria, e aí quando eu olho para a revista, olho na casa de amigos que também fizeram, tá, mas é o mesmo ripadinho, é a mesma opção, até que ponto eu fiz realmente, eu segui um padrão exatamente do atual, contemporâneo, e que foi uma leve modificação. E será que essas leves modificações eu não poderia já ter vindo da construtora com uma pré-escolha? Então eu acho que é exatamente isso, muito ainda do mindset de realmente, não, eu quero o meu talento único, quero personalizar ele, eu não quero pegar uma tabela da construtora e simplesmente colocar ali dentro, mas no fim vai ser muito parecido com o que a construtora iria escolher também. E aí, a gente falava então da questão da padronização, também da questão da padronização de dados, e aí eu queria puxar um pouco a nossa conversa para os padrões que a gente tem, como por exemplo IFC e IDS. O que vocês andam discutindo a respeito do uso desses padrões e como tu achas que isso pode estar realmente no nosso dia a dia? Uma conversa muito interessante com o Felipe e a Ana do Todoc. A Ana um conhecimento gigantesco, gosto muito de debater com ela sobre essas questões, e a gente estava justamente pensando e falando isso que hoje me deixa, e ela também, muito feliz, a Building Smart, trazendo conceitos muito fortes para todo mundo dessas padronizações e indo com calma, dizendo, sim, existe uma padronização muito grande, mas se a gente usar uma partezinha, a gente está muito bem, muito feliz hoje em dia. Então, a gente tem notado e trabalhado justamente nesses conceitos, assim, lançamos há pouco tempo o BCF. O BCF não é ainda a cloud, não é o perfeito, não, mas a gente lançou e já dá para fazer uma troca de arquivos muito bem feitas. Estamos estudando bastante a questão do IDS, pensando justamente nisso. Na hora que eu trago para dentro da plataforma da Consulflow o modelo IFC, que eu consigo ler ele pela inteligência artificial, os parâmetros dele, porque eu já não consigo padronizar e comparar com um padrão de IDS. Então, Rogério, a gente está indo com um estudo forte, mas com muita calma para colocar no ar, entendendo que tem que ser devagar nesse primeiro momento, e a gente indo muito como foi o BIM lá no início, que a gente fazia isso na Projeta BIM, de não entender o que é BIM ainda, deixa que eu modelo. Faz o modelo antigo, eu modelo e eu te mostro os benefícios. Tu, construtora, gostou do quê? Gostou do modelo com todos os quantitativos ou simplesmente um 3D? Quer um 3D? Tá, então para a próxima eu te faço um 3D. E eu acho que essas padronizações, e principalmente o IDS, vem para isso também. Vou padronizar quais os campos e para que eu quero esses campos. Então padroniza só os 2 primeiros campos, tipo e quantidade, pronto. Tirei, padronizei tipo e quantidade, consegui comparar com o que eu gostaria, funcionou, agora vamos colocar mais outros itens, acrescentando outros itens, eu acho que é uma evolução muito interessante e que me agrada demais. E eu acho que junto com a inteligência artificial vai ser uma virada de jogo para o BIM, para a gente conseguir disseminar de uma maneira muito maior que, no meu ver, está muito lenta ainda. Por que está lenta? Porque as construtoras se adonaram do conhecimento, obrigando um pouco o mercado a, não, eu quero que trabalhe em cima do meu web, eu quero que vocês trabalhem dessa maneira, vocês usem as minhas famílias, ou que as famílias de vocês se adaptem ao meu modelo, e aí virou uma miscelânea e nem todo mundo conseguiu se adaptar e conseguiu realmente projetar, que hoje eu projeto para uma construtora, mas eu projeto para mais 10, então como é que eu me adapto a essas 10 construtoras, sendo que eu tinha a minha inteligência de projetar dentro do meu escritório, né? Então eu acho que
estamos indo para um caminho muito interessante e que me alegra bastante nessa evolução. Não, massa. Muito bem, eu também. Tenho muita esperança nisso tudo. Eu vejo sempre com bons olhos. A gente sabe que sempre há uma má aplicação das coisas. É natural, né? Toda ferramenta ela pode ser usada para o bem e para o mal. Isso é natural. Desde a faca. Pode te ajudar a fazer um bom prato para almoçar, mas também pode ser usado para matar alguém. E a IA, como qualquer outra ferramenta, vai ter também esses dois lados. Alguém vai usar para o bem, outro vai usar para o mal, é natural. Mas, no geral, eu acho que só temos a ganhar. Se botar na balança depois, a gente só tem a ganhar. E Cícero, a gente falou bastante aí das possibilidades também, tocando na questão do ConstruFlow. Mostra um pouco para a gente aí como é que é o funcionamento da plataforma de vocês. Rogério, como eu tinha falado lá no início do episódio, a gente nasceu dentro da Projeta BIM, nossa primeira ideia, a nossa primeira empresa, e a ideia era justamente facilitar o nosso contato e a resolução dos erros dentro da plataforma. Então, como ela funciona? Essa aqui é a página inicial, é a minha visão, mas cada card é um empreendimento da construtora. Então, quem contrata normalmente é a construtora e ela distribui gratuitamente para os seus projetistas. Como a gente tem usuários ilimitados, ela acaba acrescentando todo o corpo técnico dela interno, também todos os projetistas que estão envolvidos naquele projeto. Claro que cada um com a sua alçada, ela escolhe quem pode acessar cada empreendimento. Então, quando eu entro em determinado empreendimento, eu aqui na lateral esquerda, eu vou ter a lista de todos os apontamentos, que podem ser elaborados pela construtora ou pelos projetistas. Então, eu tenho uma lista corrida aqui de todos os apontamentos, e esses apontamentos podem ser feitos tanto em CAD quanto em BIM. E quando eu clico em determinado apontamento, eu tenho a visualização desse problema. Então, aqui nesse caso, era uma simples ajuste, ajustar a posição do extintor. Consigo dar um zoom. Então, essa imagem foi inserida a partir de um modelo BIM. Então, eu consigo ir para o modelo BIM aqui e visualizar como foi executado lá dentro do modelo. Então, tem um vínculo dentro da própria plataforma, onde eu consigo inserir meu modelo BIM a partir do IFC. Consigo ter vínculo com alguns dos principais softwares de modelagem, como o Revit, como o ArchiCAD, como Civil 3D, como o Navis. Então, consigo ter vínculos, posso criar apontamentos lá nos softwares e trazer para cá. E aqui é uma gestão de todas essas informações, de todos esses erros. E aqui na lateral direita eu faço comentários até se chegar a essa resolução desses problemas. Então, tenho diversas funcionalidades que facilitam muito. Tinha comentado com vocês, vou abrir aqui como é a gestão dos erros, tinha comentado com vocês a questão de categorias, então temos várias categorias, interferência, falha de graficação, definição, e isso tudo vão gerando dashboards muito bem elaborados para fazer a gestão de todos esses erros e dar uma celeridade na resolução desses erros. Então, tenho diversas funcionalidades, todo mundo recebe notificação, consigo colocar o modelo BIM aqui dentro da plataforma, então consigo visualizar ele de uma maneira muito fácil, consigo fazer o modelo federado aqui dentro da plataforma, então posso criar apontamentos aqui, posso federar, posso conferir medidas, então tem uma série de benefícios de estar aqui dentro da plataforma visualização em tempo real e facilitada, incluindo todos os projetistas aqui dentro. Então, Rogério, em suma isso, a gente gosta que ela seja muito simples, não é um ambiente tão agradável, né? Porque é uma formalização de um erro de alguém ou de um apontamento. Então, quanto mais visual e mais rápido de ser resolvido esse erro, muito melhor. Então, podemos tanto inserir informações de modelo BIM quanto de CAD e podemos vincular a todos os projetos. E aqui na lateral direita fazer os comentários até a resolução. Então, em suma, essa é a ConstruFlow. O que a gente tem de legal é justamente essa integração com o Power BI, onde eu consigo ter uma visão detalhada e aí eu consigo criar os meus dashboards de visualizar quantos apontamentos estão em aberto, quais as categorias que estão em aberto. Tem uma série de visualizações, uma série de telas para eu conseguir acompanhar o meu projeto e diminuir o tempo de resolução desses erros. Tenho métricas de uso, então quem está acessando a plataforma, qual o escritório, qual a pessoa que mais acessa,
tenho várias métricas bem interessantes, qual a empresa que está acessando mais, tudo para ter um controle muito grande. E voltando àquilo que a gente tinha falado, Rogério, diminuir esses erros, aquele estudo que quais são os gaps, quais são os espaços que a gente tem de tempos parados. Aqui a gente consegue ver esses espaços de tempo, porque eu consigo ver se tem algum escritório, porque por algum motivo ele diminuiu o acesso à plataforma. Então, entender por que esse escritório está com o acesso diminuído. Então, é muito legal. E uma outra tabela que a gente tem que é interessante, que era da onde eu estava tirando os dados para vocês, que é justamente isso, né? Eu consegui comparar uma obra, se eu tenho 10 obras, eu consigo comparar a média da plataforma com essas minhas obras, ou até comparar uma obra com a outra, e eu consegui entender onde estão acontecendo os meus erros numa determinada obra, onde estão acontecendo os erros de outra obra. Então, aqui nesse caso, né, apontamentos por categoria. Quais são as categorias que acontecem os maiores erros? Qual a etapa de criação de projeto que acontece os maiores erros? Qual a disciplina que está cometendo os maiores erros? Então, eu tenho diversas informações dentro da plataforma que me qualificam para eu tomar ter uma resolução mais rápida e mais importante, né? E aqui os dados que eu estava falando para vocês, eu acho que é mais claro aqui, deixar um tempinho, quem quiser analisar, até tirar um print para visualizar depois. A gente tem duas métricas bem interessantes, que é a duração média de um apontamento por categoria. Então vejam que o não atendimento de premissa é o que mais leva tempo para resolver. Deixa eu até subir lá e mostrar para o pessoal que é interessante essa aqui, né? A gente estava falando, vamos ver onde é que estão os clashes aqui, né? Sugestão, não atendimento, interferência ou divergência entre disciplina, ó, 17% dos erros da plataforma. Então, a gente tem muito mais divergência de informação, que dificilmente a gente consegue ver nos principais softwares de Clash, e a ausência de informação. Realmente, a comunicação batendo muito forte nos principais categorias, né? E aqui, daí a gente vai realmente para as etapas, né? Então, duração média de apontamento por etapa, projeto executivo com 95 dias, e aqui por categoria. Então, não atendimento de premissa, divergência de informação, eu tenho todas elas aqui direitinho mapeadas. Então, vejam a importância de a gente ter esses dados para a construtora olhar e até para os projetistas. O projetista tem acesso a essas estatísticas também e entender onde ele pode melhorar e que tipo de problema que ele está cometendo que ele pode diminuir no projeto. Então, é muito legal. E a última que a gente lançou aqui, que eu acho muito legal, que é uma avaliação de projetistas automático. Então, se eu tenho 3 pilares importantes de informações dentro da plataforma, que é a questão da qualidade, a qualidade daí envolve os tipos de apontamento, eu tenho prazo, porque eu consigo colocar o prazo ali dentro da plataforma, quanto tempo ele tem que resolver aquele apontamento, e eu tenho engajamento. Então, eu consigo tirar a avaliação do projetista automática baseado nesses 3 pilares, e aí tem um quadro que é muito interessante, que não depende, que é um dos problemas que acontece hoje, não depende da subjetividade de uma avaliação de uma pessoa. Ou seja, muitas vezes a gente brigou com aquele projetista, ele não respondeu da maneira que eu queria, e eu vou lá e dou uma nota ruim para ele lá no fim da avaliação. Aqui a gente tira essa subjetividade e são respostas e detalhes que ele colocou dentro da plataforma que vão compor a nota dele dentro da plataforma. Então, isso é muito interessante. O pessoal tem gostado bastante. Vocês têm alguma dúvida, Roger? Senão eu iria para o último item aqui. Não, eu ia te dizer que essa parte da análise de dados é o grande ouro, o grande trunfo que tu tens aí na plataforma, que é justamente onde eu posso ter o raio-x do que aconteceu e tomar as decisões acertadas a partir dali, né? Que é fantástico isso, fantástico. Perfeito, é isso mesmo, assim, são 3 anos de dados, 270 mil apontamentos, é muito interessante. E o que a gente lançou também agora no último mês, nosso mês de aniversário, é a funcionalidade de projeto template. Eu consegui colocar as informações, então eu posso colocar diretrizes BIM aqui dentro de um projeto que não é o projeto que eu vou usar no meu dia a dia. Então, eu estruturar realmente todos os meus dados de BIM, todos os meus dados de checklist, de briefings, de memorial descritivo, e isso eu consegui copiar para obras que eu estou iniciando. Então, eu vou começar uma obra com um padrão que eu quero copiar esse padrão de uma obra template. Eu vou lá, simplesmente veio aqui,
copiar apontamentos, seleciono os apontamentos, digo para qual projeto eu quero colocar esse padrão, e isso ele já inicia uma obra com todos aqueles padrões, então eu não preciso ficar mais conferindo por Excel se o projetista seguiu ou não o meu briefing. Tudo dentro da mesma plataforma, consequentemente, tudo facilitando lá para a busca de dados dentro do Power BI. Significa dizer que tu pode passar no começo do trabalho, eu posso passar parte do que tem no meu BEP para cá. Isso. E depois eu posso copiar isso para outros projetos. Isso. E entender, Rogério, quanto ele entendeu esse BEP e se a informação do BEP está atualizada ou não. Então, se eu atualizei no meu projeto template, ele vai me avisar que tem algumas obras desatualizadas. E aí, o próximo passo, pensando no IDS que a gente vinha falando, é até poder comparar com as informações que eu coloquei aqui dentro da plataforma e as informações que foram imputadas realmente no modelo. Então, ter toda essa centralização de informações. Por que isso? A gente colocou a inteligência a rodar dentro da plataforma. Hoje eu tenho uma inteligência aqui dentro, hoje é um plugin, uma API da OpenAI, que hoje ele responde baseado no ChatGPT, na OpenAI, e que das próximas semanas a gente vai lançar essa resposta sendo baseado nas informações de dentro da plataforma. Então eu posso, em linguagem natural, fazer uma pergunta muito interessante de quais são as diretrizes para banheiro. Ele vai me trazer todas as diretrizes para banheiro baseado nas informações que foram imputadas dentro da plataforma. Então essa é a ideia, por isso essa conceituação de ter dados estruturados para a gente poder realmente ler essas informações de uma maneira mais qualificada. Muito bom mesmo. Parabéns. Obrigado. Há muito potencial nisso. E aí, quando realmente a gente conseguir fundir isso com o IDS, aí o céu é o limite, né? Quando puxar a inteligência artificial com todo o seu poder, junto com os padrões e a plataforma de vocês dando essa base, nossa, fantástico, muito bom mesmo. Diz uma coisa, eu consigo importar e exportar BCF? Sim, eu consigo importar e exportar. Então, eu posso trabalhar com diversos softwares, como Bincolab, Solibre, e trazer as informações para dentro da Constflow e também levar as informações para outros softwares. Consegue exportar também PDF? Essa lista de apontamentos? Consegue gerar um relatório bem organizadinho. Então, eu seleciono quais apontamentos eu quero e gera uma lista em PDF, um relatório bem organizado também para enviar, para colocar no sistema de qualidade, então uma série de informações que eu precise. Legal. Vocês têm a primeira linha de licenças para estudante? Para estudante não, a gente faz um convênio com as universidades, onde a gente cede durante o período daquele estudo para os professores fazerem o trabalho, então isso é interessante. A gente já fez parceria com a PUC aqui do Rio Grande do Sul, durante um tempo eles utilizaram, outras também institucionais usaram. Então a gente cede a plataforma para estudantes como fomento realmente para entrar no mercado já sabendo utilizar as ferramentas que estão no mercado. Isso é muito importante. Primeiro porque ajuda no ensino, segundo porque diminui teu CAC depois, né? Uma vez que a pessoa já usa, é bem mais fácil, né, de ter interesse em adquirir. E como vocês trabalham como usuários ilimitados, qual é o teu critério de corte para contratação? É número de projetos? O que é? Precificação, Rogério, são 4 precificações, então é preço unitário por mês por obra, então para uma obra, para até 5 obras, para até 15, daí num plano intermediário, e até 15 no plano avançado, que tem algumas funcionalidades a mais de BI, personalização de BI, e depois quem precisar mais de 15, a gente tem uma negociação diferenciada. Então tem no nosso site, constflow.com.br, tem toda a explicação de todos os planos, tanto do individual até o de 15, e nas nossas redes sociais, no próprio YouTube, a gente tem treinamento, a gente tem todos os vídeos ali de como usar a plataforma. Temos um curso gratuito de inteligência artificial também dentro do nosso YouTube, então lá fica bem completinho o trabalho. Mas também, se precisar, entra no nosso site, clica ali, vai cair no WhatsApp dos nossos atendentes aqui e a gente vai dar a explicação total para qualquer pessoa. Muito bom. Cícero, muito obrigado pela tua disponibilidade, por mostrar aqui, pela discussão, pelo debate aqui.
e para mostrar também a solução de vocês. Indo aqui, caminhando para o final, queria que você fizesse as suas considerações finais. O microfone está contigo para ou uma mensagem final ou falar da própria solução de vocês. Fica à vontade, o microfone é teu. Considerações finais. Hoje eu vou salientar as minhas considerações finais com o teu trabalho. Eu acho muito importante. A questão da disseminação do conhecimento, o não guardar o conhecimento, eu acho o principal recado que a gente gosta e que a gente fomenta muito. A inteligência vai vir para quebrar tudo isso. Aquele pensamento antigo de eu tenho know-how, eu sou o melhor, vai cair, está caindo cada vez mais. Eu acho que trabalhos como o teu e diversas pessoas que fomentam essa discussão e essa abertura do conhecimento, eu acho muito importante, porque não é o diferencial hoje realmente é guardar o conhecimento. O diferencial é apresentar o seu conhecimento, é usar o seu conhecimento, e para usar o conhecimento ele precisa difundir e mostrar para as outras pessoas. Então, meu recado é parabéns, obrigado por essa tua disponibilidade de transmitir esse teu conhecimento, de trazer pessoas, dar voz para outras pessoas também para trazer esse conhecimento. E eu acho que esse é o futuro agora, futuro breve, próximo, por causa da inteligência artificial e a gente disseminar cada vez mais o conhecimento. Essa é a parte mais importante para a gente crescer no setor de construção civil. Amigo, muito obrigado mesmo pelas palavras. O Cortella fala que conhecimento é como amor, ele tem que ser compartilhado. Ninguém tem amor sozinho. Ele precisa compartilhar com alguém, né? E eu acredito muito nisso. Muito obrigado por suas palavras, obrigado de novo por estar aqui e compartilhar. Parabéns pelo trabalho que vocês vêm desenvolvendo, de muita responsabilidade, de muita qualidade também. Dizer que o espaço está sempre aberto para vocês. Depois a gente pode fazer uma nova rodada aqui, discutir outros temas, tá? É sempre muito bom conversar convosco, tá bem? A todos que ficaram conosco até aqui, muito obrigado. Se gostou do conteúdo, considere se inscrever, curtir e compartilhar. Até a próxima.